Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Casulo Podcast e hoje eu tenho o prazer de conversar com um grande amigo e mentor, George Waddell. Sou mentor mesmo? Sim, você sabe disso. Você fala, eu não sei porquê, mas tudo bem. O motivo de você estar aqui hoje, George, é porque eu estou gravando vários episódios de pessoas que passaram pela minha vida e tiveram um grande impacto. E você seguramente é uma delas, né? Então eu aprendi muita coisa com você nos anos que a gente trabalhou e depois a amizade que se manteve, mesmo depois que a gente parou de trabalhar junto, algumas sociedades que a gente tentou fazer, algumas empreitadas, e o respeito e admiração que eu tenho por você, cara, é fantástica. E você sabe, eu estava ontem com um amigo que te conhece muito bem, o Adriano, que foi a pessoa que nos apresentou, porque eu lembro que quando você teve a ideia de montar a Roda Assist, você procurou o Adriano, convidando ele, e ele disse assim: ah, eu tô num outro projeto agora, eu não posso, mas eu tenho uma pessoa para te apresentar. E ele me apresentou. E essas coincidências são interessantes porque. E aí você entende o porquê é marcante. Porque o Adriano apresentou o George para mim. E depois você me apresentou o Frank, que foi uma empresa que fiquei sócio durante 13 anos. Ou seja, eu não teria ficado sócio dessa empresa francesa por 13 anos se o Adriano não tivesse te apresentado a mim. Então, são coisas que marcam e o aprendizado que eu tive com você nesse período que a gente trabalhou junto foram, assim, fantástico, de coisas simples. De você chegar às vezes e falar assim: ô Vlad, tá na hora de você investir um pouco melhor em sapato. Porque a gente visita vice-presidentes de banco e esse sapato não está condizente com a sua função dentro da empresa. São detalhezinhos básicos que você fala assim: poxa, ele tem razão. E são sapatos que eu tenho até hoje. Ou seja, além da dica ser boa, são sapatos que duram bem mais, né? Então é um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. A ideia é eu te fazer algumas perguntas, umas conversas para explicar quem é o George, né? Porque todas as pessoas que eu conheço que trabalharam com você, em algum momento, só tem coisas boas para dizer, né? E então, eu queria que as pessoas que estão em casa tenham também esse privilégio de conhecer um pouco mais quem é o George Waddell. Então, vou começar com uma pergunta básica. Como que você chegou aqui ao Brasil? Fala um pouco da sua história de você nascido na França. Como que você veio parar no Brasil, né? Queria que você contasse um pouco quem é você. Eu teve uma vida um pouco diferente, jovem, porque nascida na França de pais escoceses e com 4 anos nós fomos embora, só falava francês. E nós fomos morar na Escócia e depois no Bangladesh, que na época era o Paquistão. E esqueci totalmente o francês e só falava inglês. E aos 9 anos voltamos para a França. Eu não falava mais francês, fui obrigado a aprender o francês de novo. E morei na França. E eu estava pensando, vindo para cá, alguns detalhes da minha vida. É engraçado que estudei História e Direito numa faculdade na França, mas eu já queria montar uma empresa. E em 1983 eu montei o equivalente da Uber. Incrível, não? Sim. Só que, pequeno detalhe, na época não tinha telefone celular, okay? Não tinha internet, o www começou mais ou menos nessa época, e montei uma empresa para fornecer em eventos carros com motorista, então alugava carros, o que fazem todos os motoristas da Uber e até empresas que administram isso, achava jovens para dirigir os carros nas faculdades, que falavam idiomas, e achava os clientes que precisavam de carro com motorista. Isso é Uber. Sim. É Uber. Isso não durou muito tempo, mas pulando pela frente, a um determinado momento, eu estava trabalhando no grupo francês e a gente montou uma empresa de assistência 24 horas
baseado em 23 países. E a gente fazia assistência viagem e a gente fazia assistência para automóveis ligado a garantia automóvel e seguro. Uhum. E no final de 91, a matriz, que era essa seguradora, resolveu que não queria mais a atividade, que estava perdendo dinheiro, não queria mais investir. Tentamos vender a empresa e não conseguimos. E toda a diretoria foi demitida. Toda a diretoria foi demitida. Eu fazia parte da diretoria, só que eu não fui demitido, porque o cara que era um consultor da Bain foi chamado para reorganizar a empresa e fechá-la. E ele me chamou e a sorte que eu tive foi de ser o último diretor chamado por ele. E entrei na sala dele, ele me olhou e falou, você sabe por que você está aqui? Eu falei, eu sei. Eu vou te dizer porque estou aqui, porque você vai fazer uma besteira. Eu falei, como que eu? Sim, você vai me demitir. Eu falei, claro, isso é besteira. Eu falei, como que é a besteira? Eu falei, mas é simples. Você vai me demitir se não tem mais memória. Então como que você vai desmontar a empresa sem saber como ela foi montada? Você não tem os planos. Pensou? Então, em vez de ser demitido aquele dia, não só foi promovido a vice-presidente da empresa, com aumento de salário, e meu carro passou de um Peugeot 205 para um BMW 525. Uhum. Mas isso na França ainda? Isso na França. E desmontamos a empresa, vendendo as filiais, ou fechando as filiais, que não achavam compradores. A maioria nós conseguimos vender para os diretores locais e eu tinha montado a operação na Escandinávia, que estava bombando, ela estava funcionando, mas o mercado escandinavo, a gente estava presente na Dinamarca, na Suécia e na Noruega, e um mercado pequeno, mas a empresa estava indo super bem. E a gente tinha um problema com a filial brasileira que estava iniciando, tinha uma perspectiva boa, mas estava perdendo muito dinheiro. Uhum. E me falaram, vai tentar resolver o problema e vender a empresa para os diretores locais. Eu cheguei aqui e resolvi o problema, renegociei todos os contratos e demiti toda a diretoria. E lá eu voltei para Paris dizendo, sabe aquele cachorrinho que volta com a besteira na boca, diz, oi papai, olha o que eu trouxe. Eu voltei dizendo, tá tudo resolvido, a empresa vai funcionar super bem, só que não tem mais management. Eu preciso achar uma solução. E o presidente da seguradora me olhou falando, você está falando isso para mim? Vira-se. E agora? Então eu fiz uma coisa que eu não se faz, pessoal, tá? Não se faz. Eu fui almoçar com um dos meus melhores amigos. A gente chegou no restaurante a 12h15. Saímos do restaurante às 5 da tarde. Nem me lembro quantas garrafas de vinho nós tomamos, mas eu sei que a gente tomou bastante conhaque no final. E eu voltei para casa, e de táxi, obviamente. Eu voltei para casa e falei para a Natasha, minha mulher, amanhã vou comprar uma empresa. A gente tinha 2 filhos, um de 3 e um de 5 anos, uma de 5. E você que vai escolher onde nós vamos comprar a empresa. Ou na Suécia, ou no Brasil, em São Paulo. E ela me olhou e falou, Jorge, você sabe que eu detesto frio. No dia seguinte, voltei para o presidente da seguradora e falei, eu quero comprar o Brasil. Uhum. Eu consegui vender a Suécia e que não foi um grande sucesso porque o cara que assumiu só fez besteiras e foi uma pena. O Brasil foi um sucesso tremendo porque a gente conseguiu realmente desenvolver, existia o mercado, mas a gente conseguiu desenvolver o mercado principalmente de seguradora e de montadora, colocando o que todo mundo tem com seu veículo recente hoje, que é um plano de assistência dentro da garantia ou dentro da pólice de seguros. Então, para ficar claro, o pessoal em casa, esse business era um business de assistência 24 horas, certo? Exatamente.
Que chamava... Qual que era o nome da empresa na época? Na época era GMF Assistência Internacional, e a gente mudamos o nome em 90 a gente tivemos o nome até início de 94 e a gente mudou para a Mercosul Assistance, Mercosul. que era a maior empresa, passou a ser a maior empresa do mercado, com momentos mágicos. Quando a gente fechou com o Bradesco, assistência 24, a assistência dia e noite. Bradesco. É isso que eu queria deixar claro, porque as pessoas... Eu conheço bem essa história, porque eu participei desse mercado, mas você é conhecido nesse mercado de assistência 24 horas como uma das pessoas que criou o mercado de assistência no Brasil. Eu não criei, eu desenvolvi. Exatamente. Porque já tinha um... Quem criou, basicamente, teve um outro colega da época que tinha montado a empresa, que era um dos diretores, né, que tinha criado essa companhia no Brasil, mas os planos de assistência das grandes corporações, igual você está falando do Bradesco, e da própria GM, se eu não me engano, Isso. que foram os primeiros planos de... Fiat foi o primeiro com Sul América. Fiat. Porque a GMF tinha montado uma parceria com a Sul América e a maior plataforma criada nessa época, que foi em 89, foi da Sul América e a GMF. Eu herdei dessa participação dentro do pacote que eu comprei no Brasil. A gente tinha montado a plataforma de assistência deles e eles faziam o seguro automóvel da Sul América e da Fiat, que foi o primeiro a ser lançado. Na sequência, foi a Citroën, o segundo, e depois a GM, que foi o grande lance na época, mas que era um contrato que perdia dinheiro, que foi renegociar com os americanos. A vantagem de ser britânico, o meu inglês é um pouco melhor que dos franceses que estavam tentando negociar com os americanos. Que eles não falam português, como todo mundo sabe. Não, na época. Na época, né? Na época. Hoje também poucos ainda... Alguns se arriscam, mas poucos falam, né? E dentro desse mercado de assistência, você é uma pessoa que sempre trabalhou com inovação, né? Há muitas novidades do mercado e você ficou conhecido por saber montar times, né? As pessoas que trabalharam com você nessa época da Mercosul, só para o pessoal entender que a Mercosul, ela virou Mondial Assistance, e a gente vai falar sobre isso, e hoje é a Allianz Partners. Isso. Exatamente. Mas... E continua sendo a maior empresa de assistência do Brasil. Exato. E você foi a pessoa que desenvolveu esse mercado, né? Mas eu queria falar sobre as pessoas que passaram nessas empresas, principalmente na época da Mercosul, da característica do pessoal que trabalhava no atendimento, né? Porque o atendimento hoje, essa parte, as pessoas têm vergonha de falar assim, eu trabalho em call center, né? E as pessoas que trabalhavam no call center na época da Mercosul é absurda, porque essas pessoas são vice-presidentes hoje de grandes corporações, são presidentes de seguradoras, era um nível totalmente... Eu queria que você me falasse um pouco dessa sua visão de saber montar times diferenciados, isso, se eu não me engano, em 94, né? 93. A gente assumiu a empresa o 5 de novembro de 92 e assumimos... A gente assumiu o management da empresa em setembro, só que a empresa mesmo foi nossa a partir de fevereiro de 93. Tem uma coisa que aconteceu. Eu já tinha experiência, tinha montado os times. Montei um time junto com o sueco que trabalhava lá. A gente montou uma plataforma de assistência 24 horas na cidade, que é mais um vilarejo que uma cidade, mais o norte da Suécia. A gente estava a 135 quilômetros do arco polar. Okay? Isso foi em 91. O Dan, com certeza a gente vai falar dele, que veio comigo pelo Brasil e assumiu toda a parte operacional, que é um cara brilhante, grande amigo nosso, e ele nunca vai esquecer que eu deixei ele lançar a plataforma o Réveillon de 91, ele estava na Suécia, menos 40 graus, lançando a plataforma que virou operacional aquele dia.
Então, eu já tinha essa experiência, mas no caso do Brasil, teve um evento muito interessante que aconteceu. Quando eu demiti a diretoria da empresa, quando veio para cá, isso foi junho, julho, agosto, o time, a diretoria da empresa, que é composto de brasileiros e franceses, eles foram montar uma empresa concorrente. Uhum. E o que eles fizeram? Eu era um Zé Mané, ninguém me conhecia, não falava português, continuo não falando bem português, mas não falava português. Eu cheguei aqui, eu comecei a mandar na empresa, óbvio. Os caras saíram, foram montar uma outra empresa, Prestar, que durou e teve seu sucesso, e eles levaram os 60 melhores funcionários dos 130. Tinha 130 funcionários. A plataforma já estava ativa. Levaram 60. E isso foi o meu lance. Porque o pessoal que ficou eram órfãos. Órfãos da diretoria que tinha criado a empresa. Sim. Eles faziam parte. E os papais foram embora. E deixaram ele. Então, eu aproveitei esse sentimento. Foi muito estranho. Porque eu aproveitei um sentimento de tristeza desse pessoal para dizer, não, peraí. Vocês vão ver o que nós vamos conseguir aqui. Então, nós conseguimos fazer com 70 pessoas o que eles faziam com 130. Todo mundo trabalhando mais, mas o trabalho de cada um mais valorizado. E na época, a gente não contratava, pensa nisso hoje, qualquer pessoa que ficou perto ou longe de call center. Primeiro, nosso call center, isso eu herdei, não foi uma decisão minha, mas nosso call center estava no prédio mais caro da Paulista, Casa das Rosas, recém-lançado. A gente tinha um andar lá. Então era chique, tá? Sim. A gente não está falando de um call center na Barra Funda. Sim. A gente só contratava pessoas que falavam fluentemente pelo menos 2 idiomas, além do português. Então, todos eram estudantes. Então, o perfil das pessoas, se tem ainda no mercado de call center, se tem pessoas super bacanas. Mas a gente pagava, da época, $2.000. Mas eu acho que o salário equivalente, porque era Cruzeiro Real. Então não posso, ninguém se lembra mais dos valores que era o Cruzeiro Real. Mas a gente pagava o equivalente na época de $2.000. Uau. Na época, 93. Então o perfil era totalmente diferente. Esse mercado foi prostituído por empresas querendo assumir o mercado sem ter nem os times, nem o talento, nem a tecnologia. Então a única coisa que eles poderiam fazer era cortar os preços. Se corta os preços, sobra para quem? Os funcionários. É isso, sempre. Então, foi, de uma certa forma, foi o time que saiu que me ajudou aqui no Brasil em desenvolver esse espírito, que era um espírito que durou todo o tempo que a empresa ficou a nossa. E qual que foi o auge da Mercosul? Em que momento que virou Mondial Assistance, para eu entender? Se você puder compartilhar essa história, em que momento que você saiu? Do momento que você entrou ao momento que você deixou a operação, foram quantos anos? 6 anos. 6 anos. 5 anos e meio, na realidade. Tá. E foi uma boa saída? Foi. Sinceramente, foi o erro. Ou seja, retrospectivamente, olhando o que aconteceu, eu não deveria ter vendido a empresa. E foi, na época, a empresa de assistência mais bem vendida da planeta. Você vendeu ela para o Mondial. Vendi, porque na época... A Mondial já pertencia ao Grupo Allianz? Não, porque a Mondial era da AGF, Assurance Générale de France, que aqui era a AGF Brasil Seguros, e de um outro grupo que chama GAN,
Groupe des Assurances Nationales, que é uma outra empresa, uma outra seguradora francesa. E a Mondial virou da Allianz quando a AGF foi comprado. Não foi a Mondial que foi comprado pela Allianz. Sim. Foi o AGF que foi comprado e eles reestruturaram o capital das empresas depois. Hoje, eu teria gostado, eu gosto muito desse mercado. A gente montou juntos a Roda Assist, depois que virou IKEA Assistência, mas eu continuo gostando desse mercado. Eu acho que é um mercado, ele, do ponto de vista, é bom ajudar as pessoas. Eu falei uma coisa, deixa eu fazer um parênteses, porque eu tenho um certo orgulho dessa história. Eu estava fazendo fiz um curso no início do ano. Amigos me pagaram como presente de Natal. Falaram, você tem o perfil perfeito para ser um conselheiro de empresa. Então, a gente vai pagar para você um curso. Então, fui fazer um curso que é muito bacana, que chama Board Academy, e que eu recomendo para todas as pessoas que querem virar um determinado momento, que seja na minha idade, acima de 60, ou mais jovem. As empresas estão precisando de conselhos, que sejam consultivos ou conselhos de administração. E uma das pautas era sobre recursos humanos. E veio a diretora de recursos humanos da Allianz, que eu nunca conheci. E antes de assumir essa posição, ela era a diretora da Europa Assistance, que é uma outra grande empresa de assistência do mundo. E eu estava olhando o curso, falei, interessante essa mulher, deve conhecer um pouquinho do nosso mercado. E durante essa parte, sobre essa pergunta e como você valoriza as pessoas e tudo isso, e você valoriza as pessoas tratando os clientes bem. Ou seja, um cara que trata mal seus clientes, ele nunca vai se desenvolver numa empresa. As pessoas precisam ter essa capacidade de tratar bem, faz toda a diferença. E durante a aula, momento, eu virei para ela e falei, posso falar uma coisa? Eu sempre falei para todos os meus funcionários, sempre falava, quando você recebe uma ligação de alguém precisando de ajuda, sempre pensa, mesmo que não seja, mas sempre pensa que você está tratando com uma mulher de madrugada, na marginal, na chuva, com crianças no banco traseiro do carro e o carro que está pifado. Ou seja, uma emergência... Uma emergência real. E ela olhou para mim e falou, qual é o seu nome? Jorge Batella. Jorge, mas você é uma lenda nesse mercado de assistência? Nunca tinha encontrado essa mulher? Todo mundo, quando eu estava na Europa Assistance, eu nunca trabalhei na Europa, todo mundo me falava dessa frase que você falava para as pessoas. Isso se trata de cuidar do cliente, mas você dá uma percepção para ter os funcionários de como devem... E não importa se você está analisando uma reclamação ou se você está atendendo uma chamada por um atendimento. Bem interessante essa visão. E você vê uma coisa simples que provavelmente quando você falou essa frase para as pessoas, você não imaginava que 20 anos depois, que foi exatamente 30 anos depois, exatamente, que foi 90, alguém ia falar assim, ouvi isso. Então isso é um legado, né? Isso quando eu estava vendo, um legado. Você tinha falado para mim, já vamos falar do seu legado, eu acho que eu não tenho, eu achava. E vindo para cá, eu comecei a pensar nessas coisas, de verdade, você tem algumas coisas assim. Mas olha só o que você está me falando. Eu quando te convidei para a gente conversar, você me disse, não tenho nada que falar, não tenho legado, o que você acabou de dizer. A gente esquece das coisas que a gente faz e a gente não dá importância. Então esse exercício que a gente está fazendo aqui, o exercício que eu fiz de montar a minha lista de pessoas que eu queria conversar, foi justamente isso. Tentar voltar, foi na construção de um currículo mesmo de vida. Quem são as pessoas que fizeram parte, que fizeram diferença, em que momento e por quê, né?
E o que eu tô provocando, exatamente, eu provoquei você a tentar recuperar, assim, qual que é o seu legado? Você fala, não tem legado. Tá claro que você tem um legado. O mercado te conhece, as pessoas que trabalharam em assistência, você, como disse, nunca trabalhou na Europa Assistência, mas muitas pessoas que saíram da Mondial foram para lá. E essas pessoas levaram essa frase. Essas pessoas foram para outras tantas, né, do mercado que foram criadas. Ex-funcionários da própria época da Mondial montaram outras empresas de assistência 24 horas e todo mundo falou assim, o George, o George. E o pupilo do George, na verdade, a gente fala de pupilo, pode até parecer assim, o Dan acabou sendo uma pessoa que se inspirou muito em você, ele teve o perfil dele diferente, com as características dele, com os méritos dele, mas o Dan também foi uma cria do George, né? E o Dan ficou nesse mercado de assistência por um período talvez um pouco maior do Muito maior. que você ficou. Ele estava no mercado antes de eu chegar nesse mercado, na França. E continuou. Ele continuou, até recentemente. Até recentemente. Então, isso é um legado, porque são as pessoas que nos inspiram. E eu queria saber quais pessoas, talvez ninguém vai conhecer, talvez seja de outro mercado, mas que passaram na sua vida que você fala assim, poxa, essa pessoa aqui, ela fez a diferença. Que seja do seu ciclo familiar, o seu pai, sua mãe, amigos, você fala assim, putz, a minha característica que eu tenho hoje, a sua característica principal que é uma pessoa comunicativa, agradável, você sabe envolver as pessoas na área comercial. Isso é um ponto seu que ninguém tira. Eu não conheço ninguém que fala assim, o George é uma pessoa péssima comercialmente. Não tem, nunca ouvi falar. As pessoas podem falar assim. Aqueles que falaram isso, eu já matei eles. Por isso. O que a gente pode falar assim, o George não é uma pessoa fácil? Sem dúvida. Nós não somos pessoas fáceis. Entendeu? A gente explode, né? Eu queria entender de você, como que você consegue equilibrar isso? Porque você é uma pessoa explosiva, e mesmo sendo explosiva, você consegue manter com que as pessoas continuem te ouvindo e se inspirando em você. Eu queria que você falasse um pouco desse seu perfil, porque você é uma pessoa explosiva, concorda? Peraí, desculpe, pessoal, mas ele pulou de uma pergunta para outra. A gente vai tentar colocar juntos os dois. Uma das coisas que aconteceu na minha vida foi que teve um determinado momento, e isso foi até recente, que eu falei, eu não quero mais montar uma empresa, eu não quero mais ter o dor de cabeça de pensar dia 31 do mês como eu vou pagar a folha de pagamento. É um peso para quem você sempre pensar nisso, pessoal. Quem é empresário e que tem folha de pagamento durante meses, anos, vocês vão chegar no dia 31 do mês sem saber como pagar a folha de pagamento. Isso vai acontecer. Isso é difícil. Então, eu recebi uma proposta em 2010 para montar a filial de uma empresa de tecnologia. Era uma plataforma chamada Email Vision. A gente teve um baita sucesso no mercado aqui. E recebi a proposta de montar a filial. Uhum. E topei, foi super rápido e tudo, foi para Paris 2 vezes, fiquei sentado lá com o presidente e o diretor-geral da empresa e fechamos o acordo. Eu fiquei feliz e foi chamado para fazer um curso para entender como precisava, pelo menos, entender um pouquinho da tecnologia, ver como era a metodologia de venda e tudo isso. Eu tinha 50 anos. Eu já tive um franco sucesso. Tive derrotas também, mas teve vários sucessos. Tudo que você está falando sobre a minha imagem e tudo isso, que era positivo. Mas quem mandava? Eu. Okay? Eu cheguei na empresa segunda de manhã às 7:45. Só que eu não tinha crachá para entrar. E fiquei lá esperando, finalmente às 7:45 entrou e tinha todo segunda de manhã tinha uma reunião comercial. Uhum.
com o diretor-geral, o diretor comercial e os heads dos vendedores. Isso na filial de Paris, que era maior. E chegou uma recepcionista, falou, tudo bem, você está procurando o senhor Guy? Sim, então me dá 5 minutos. E ela foi para o toalete, foi se maquiar e voltou às 8h10. Eu esperando, porque eu não sabia, era um prédio, tinha 5 andares. E finalmente ela foi buscar o Guy. Eu estava lá desde 15 para as 8. E ele chegou, primeiro dia na empresa, ele chegou dizendo, porra, você viu que horas são? Tá começando super mal essa história. Eu acho que você não vai durar na empresa. You what? Ok. Dentro de meus mentores, o Guy é um deles, um dos poucos em termos de negócio. Amo esse homem, mas era isso, se pode explodir. E não tinha nada a ver comigo esse atraso. Sim. Absolutamente nada. Eu tinha testemunhos para dizer que eu estava lá embaixo. Mas foi muito, muito engraçado. Então, você entendeu? Então, ele é um dos caras. Isso é sobre a primeira pergunta, e tem outros sobre essa parte. Esse amigo que me trouxe dentro da empresa dele, antes que eu fosse trabalhar com essa empresa de assistência, a GMF Assistência Internacional, esse amigo, que era o marido da melhor amiga da minha mulher, um dia ele falou, você deveria vir trabalhar comigo, eu vou precisar, eu quero me afastar um pouquinho, eu vou criar uma função de diretor-geral na empresa, e você vai começar quando você quiser. E ele foi realmente precursor do mercado de assistência, e eles criaram o primeiro plano de assistência 24 horas dentro da garantia, porque na época a Fiat estava com problemas de qualidade, anos esse problema de qualidade da Fiat, e os caras quebravam o tempo todo dentro da garantia. Então eles conseguiram colocar essa assistência dentro. E eu aprendi absolutamente tudo desse homem, o François. E só que eu entrei na empresa e 3 meses depois eles foram comprados. A sorte comprador foi a GMF. Eu fui trabalhar para eles, fiquei de garden leave durante 2 ou 3 meses e fui trabalhar com eles. Então, o Guy, totalmente fora do mercado, o François, dentro desse mercado de assistência. Voltando para a segunda parte, ou a segunda pergunta, sobre essa parte explosiva. Primeiro, você não tem o direito, cada vez menos, tem o direito de ser explosivo dentro da empresa. É complicado hoje em dia, que eu acho ridículo. Mas quando eu acho ridículo, é que você não pode xingar as pessoas. Mas é que a gente não xinga as pessoas, a gente xinga a situação às vezes. Tá. Não, você pode xingar as pessoas. Eu já xinguei diretores meus fazendo erros. E tem uma coisa que eu ensinei para meus filhos e falei para muitas pessoas que trabalhavam comigo. Você nunca pode dizer, não foi culpa minha. Ou seja, essa história com o Guy no primeiro dia, eu nunca virei falar, putz, a filha da puta da recepcionista, que ela não sabia. Bom, tudo bem. Sim. Eu me virei e eu tô contando essa história 14 anos depois e dando risada. Você precisa, dentro de qualquer empresa, você precisa ser justo e ninguém pode se afastar das suas responsabilidades. Ou seja, se todo mundo faz perfeitamente seu trabalho e você, como gerente geral de todo o empreendimento, você faz também o teu trabalho da forma perfeita, você nunca vai explodir. Sim. Você só explode quando tem um problema. Então... E geralmente explode quando as pessoas não querem assumir o problema. Mas é por isso, você precisa assumir suas responsabilidades. Porque,
não está vendendo. Por que não está vendendo? Porque o vendedor não está vendendo. Por que o vendedor não está vendendo? Porque o cara errado. Tá. Quem contratou esse cara errado? Você. Então é problema seu. Não, peraí. Quem contratou você? Foi eu. Então o problema é meu. Mas até chegar no problema é meu. Sim, você tenta resolver, né? Você tenta resolver. Então eu acho que você, mais uma vez, você precisa tentar não ser explosivo, mas é difícil, de vez em quando. No entanto, você compensa isso o resto do tempo. Você não pode explodir o tempo todo, ok? Então, se explode de vez em quando isso acontece, isso quis dizer que se você explode 5% do tempo, entre aspas, 95%, você é um cara legal fazendo o seu trabalho. Sim. Então, eu acho que, mais uma vez, não pode explodir, tá? Isso agora está proibido. Tá proibido. Porém, eu acho que dentro o ser humano não consegue ficar assim. Não é do ser humano ser estável. Não, eu não nasci estável, isso eu já sei. Mas E falando de estabilidade, você comentou há pouco que a venda da Mercosul foi uma das melhores vendas que aconteceu no mercado. Isso te deixou numa situação financeiramente confortável. E eu lembro uma história, eu te pergunto mesmo porque mesmo sendo seu amigo, eu nunca entrei nesses detalhes. Eu só lembro de uma história que você falou uma vez chegando na Olimpíadas, acho que de Sydney. Você tomou conhecimento que tinha dado ruim, usando o português atual. Deu ruim. Você pode compartilhar isso ou você queria segurar? Você tem uma coisa, o pessoal, se vocês têm dinheiro hoje guardado, renda fixa, tá? Renda fixa, a melhor coisa, porque fora de renda fixa, principalmente num país como o Brasil, onde temos taxa de juros altos e você pode realmente ter um retorno bom sobre o seu dinheiro, quando você tem menos de 40 anos e se tem um bom dinheiro, você fica guloso, porque os mercados estão subindo, você escuta os conselheiros que, obviamente, todo mundo está no mesmo barco, todo mundo quer que você investe mais, todo mundo quer que você... os conselheiros, qualquer conselheiro financeiro que fala outra coisa hoje em dia que renda fixa, não escuta, por quê? E foi na mesma época, no final da década de 90, foi o que aconteceu. Eu tinha portfólio grande de ações e falei, eu vou fazer isso crescer ainda mais. E eu peguei posições fortes. E quando estourou a primeira bolha internet, eu estava no meio. E eu estava lá e eu recebi a ligação. Eu estava na concessionária Ferrari de Sydney, escolhendo a cor e a cor do couro e a cor do carro para mandar para a Itália, porque eles estavam fazendo um novo carro para mim. Eu já tinha um. E eu recebi a ligação, tava na loja, eu recebi no celular uma ligação, Jorge, temos um problema sério aqui. O que é? Você está perdendo todo o teu patrimônio aqui. Precisamos tomar algumas decisões. Então, isso foi o erro. Esse foi o seu maior tombo financeiramente? Não foi o maior, foi o tombo. Não é o maior, é o tombo. Depois disso tudo ficou mais complicado, mas foi o tombo. Então, renda fixa. Tô brincando, acho que talvez é um pouco exagerado isso, mas eu acho que vivendo, aprendendo, nunca faria isso de novo. É um arrependimento? Total. Para mim, para minha família. Óbvio que é um arrependimento que você perdeu, né? Mas falando em arrependimento, tudo que você fez, tem algo que te arrepende? Porque eu queria falar da época que a gente trabalhou junto.
na Roda Assist, que era mais conhecida como IQ, hoje aí chamada IQ, né? E acho que a gente construiu algo bacana lá. Muito. Eu digo que 2 momentos muito felizes de trabalho que eu tive, um foi na mão de Ostans, que eu aprendi demais, o ambiente era legal, as pessoas, e o outro foi na IQ, que foi assim também um período muito legal, apesar de relativamente curto, foram 2 anos e meio, o período que eu fiquei lá, que a gente ficou junto, a gente construiu, eu fui o funcionário número 1, você era sócio, mas eu não era sócio da empresa, mas foi um intraempreendedorismo, até citei isso na abertura, no episódio de abertura, aprendi bastante, porque aprendi a montar times, alguma coisa que você se arrepende do período da IQ, por exemplo? Sim. Ter sócios mexicanos. Bom, recado dado, né? Tá. E esse episódio, na realidade, não é. Eu sempre brinco sobre essa coisa dos mexicanos. O problema é que o cara com quem eu me relacionava, o Alfredo, que você se lembra, ele faleceu de um infarto fulminante no deserto caçando puma. E tudo mudou, todo o relacionamento entre nós aqui no Brasil e os mexicanos. E o cara que foi substituindo esse tal de Alfredo não era um cara legal, você se lembra dele, ele não foi um cara legal. Na realidade, eu vou falar eu me arrependo de algumas coisas, né, daquela época, de ter comprado brigas desnecessárias, e depois eu aprendi isso. Até na época você me falava que eu comprava briga com o diretor-geral de tecnologia, que ele queria impor uma tecnologia e eu falava que não era necessário, vinha com soluções mais baratas, e para ele era uma afronta o que eu fazia, apesar de eu estar fazendo o melhor do que era para a filial brasileira, ele via isso como uma afronta e um desrespeito, porque o mexicano é muito hierárquico, né? Então claro, ele achava que, pô, que esse cara da filial Brasil tá questionando o que eu tô dizendo, mesmo que a gente tava economizando milhões no processo, né? E esse é um arrependimento, porque no final, eu falo assim, eu tava economizando um dinheiro que olhando pro passado, eles não estavam nem aí com quanto eles estavam gastando efetivamente, né? O investimento que estava sendo feito. Então eu não teria comprado essa briga. São brigas que eu me arrependo de ter comprado. Acho que o briga não é a coisa certa. Você precisa evitar as brigas quanto possível, que seja na vida privada ou na vida profissional. No caso, nós fizemos, você sabe, é engraçado, Mercosul Assistance foi a primeira empresa de assistência, não vou dizer no mundo, mais próximo, com certificação ISO 9000. A gente está falando, nós fizemos isso em 94, 95. Hoje tudo lá, 9000. A gente está falando mais de 30 anos atrás. A gente estava na Roda Assist, IQ, nós fomos a primeira empresa no mundo, não, no Brasil, no mundo. Não, de assistência, sim. De assistência, assim, com ISO 14000 de segurança da informação. São coisas. Eu vi quando a gente estava discutindo sobre o tipo de conversa que a gente iria ter, essas coisas de tecnologia. A gente tinha na Mercosul, isso 94, a gente tinha um escritório sem papel. A única parte com papel era os questionários de qualidade que a gente recebia, e depois a gente começou a tratar isso fora e receber tratado. Mas o pessoal trabalhava, essa época do call center, trabalhava com computador e sem papel. Obviamente tinha papel, qualquer escritório tem um pouco de papel. Mas isso são coisas que eu não me arrependo. Obviamente, eu não fico arrependido por isso. Na vida profissional, um grande arrependimento foi de ter montado uma empresa de gestão de planos de saúde. Eu montei essa empresa,
o Jean-Paul Babet, era o diretor internacional da Mondial Assistance. E logo depois da venda, ele saiu, ele foi trabalhar numa seguradora barra corretor de seguros na França, que virou febre. E eles criaram produtos, era um corretor, mas eles criaram produtos, eles achavam o segurador para ficar atrás e eles faziam a distribuição. E foi uma empresa, o cara virou um dos homens mais ricos da França na época e tudo isso. Mas o cara era um filho da mãe de nada, de nada. Ele não foi um cara legal. E Jean-Paul foi trabalhar nessa empresa e um dia me chamou dizendo: pô, você sabe que tem uma oportunidade, é uma coisa que a gente poderia fazer no Brasil juntos. Então eu montei a estrutura, eu tinha dinheiro, eu montei, banquei, mas a empresa era 50-50, 50% ele, 50% eu. E 15 dias antes de lançar e iniciar, era a gestão dos sinistros de pequenos planos de saúde que a gente fazia que não tinha tecnologia para glosar, para toda essa parte de administração mesmo dos sinistros. E 15 dias antes, o Jean-Paul me ligou dizendo: você pode vir para Lyon agora? Lyon está no centro da França, terceira maior cidade francesa. E eu fui lá e entrei na sala do presidente com o Jean-Paul. Eu pensei, bem, não quero mais. Uau. Depois de você... Eu tinha bacana, a operação estava montada. A gente tinha, acho só de desenvolvimento, porque fomos obrigados a montar um time de desenvolvimento. A gente tinha uns 10 pessoas de desenvolvimento, 2 médicos, um time de back office. A gente tinha montado tudo isso. E eu banquei o início esperando finalizar o contrato. É por isso que estou arrependido. Não deveria ter confiado nesse cara. Ou seja, você iniciou a operação sem o contrato final tá assinado. Nunca fazem isso, gente. E no final sobrou tudo para você, né? Sobrou tudo. E o modelo não funcionava. O modelo no Brasil não funciona. Não sei se funcionaria em outros países, que a gente recebia uma parte dos ganhos que a gente gerava em termos de administração dos sinistros. Não funcionou. Então isso eu perdi 3 anos, eu perdi dinheiro, trouxe um inglês, Robin, muito bacana, e perdemos bastante dinheiro com isso. Foi uma pena. Jorge, com tudo isso que você está falando, e para a gente caminhar para o final dessa conversa, dessa primeira conversa, porque você é uma pessoa que acho que motiva as pessoas que conversam com você. Por isso que você você tem uma rede de amizade bem grande, né? O que te motiva? O que te mantém motivado para continuar pensando aí em novos projetos e seguindo, buscando oportunidades? Acho a primeira coisa, engraçado, eu estava falando isso outro dia com um amigo. Eu te pergunto isso porque os últimos anos foram difíceis, muitas dificuldades, negócios. Você teve outros últimos negócios bacanas que também, por problemas de contratuais, ter trazido dificuldade. A minha pergunta é baseada com todas essas dificuldades nos últimos anos, o que te motiva a seguir? Porque as pessoas que estão em casa, e a galera, o pessoal que está assistindo a gente, é isso, a vida são desafios, né? E você você é uma pessoa que teve muito sucesso, tem sucesso, já a vida é uma gangorra, como dizem, né? E o que te mantém, a minha pergunta é, o que te mantém motivado a seguir em busca de novos desafios? Você lembra do outdoor, a imagem do Johnny Walker? Keep walking. Keep walking. O meu pai aposentou com 57 anos e faleceu com 87, 30 anos. Eu fiquei surpreso de ver ele sobreviver 30 anos sem fazer, entre aspas, sem fazer nada. Ele tinha hobbies dele, pequenas coisas que fazia, mas
duas coisas. Oportunidades, para quem não ficou fechado, oportunidades sempre surgem. E o general de Gaulle, que foi um grande militar francês e foi presidente da França, falou, infelizmente, falou uma coisa muitos anos atrás, nos anos 60, o Brasil é um grande país do futuro e sempre será um país do futuro. Ou seja, nunca chega. Nunca chega. Mas eu adotei isso sobre o fato que se tem tantas oportunidades bacanas que acontecem. Deixa te dar um exemplo sobre isso. O que te mantém motivado? Eu fui chamado por uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que está no conselho investidor de uma pequena empresa francesa pequena. 10 milhões de euros de faturamento, não tão pequeno, mas recém. A empresa foi criada em 2018 e está operacional desde 2022. A coisa que eu achei interessante, então ele me chamou porque eles querem o mercado brasileiro, é um mercado grande para eles, é um sistema que permite, através do inteligência artificial, controlar gestos suspeitos dentro de pontos de venda. Ou seja, uma pessoa que pega uma garrafa e bota dentro do paletó, da jaqueta. E isso que ajuda os supermercados e tudo isso, qualquer tipo de estabelecimento de venda, a reduzir a quantidade de roubo dentro das lojas. Ok? Então, estou discutindo para representar eles aqui. Agora, a gente vai ter notícias em setembro. Mas eu já fui bater na porta de uma empresa do varejo grande, mais de 200 lojas, e fui discutir lá com eles. E eu descobri uma coisa que eles não sabem na França. Eu já avisei eles. Eles montaram essa empresa, estão em 4.000 lojas hoje. Eles montaram essa empresa para reduzir os roubos dos clientes. Ok? Quando foi apresentar isso para o diretor-geral dessa rede de lojas, ele falou, mas você sabe que a gente não tem mais segurança em lojas? Não temos. Por quê? Porque o risco de erro, se você tenta parar uma pessoa porque você acha que ela roubou, é absolutamente, isso nas redes sociais é terrível. É absolutamente terrível. Porque você tem mais a perder que a cartucho de toner. Sim. Ok? Porém, adoro essa ideia, porque sabemos, eu tenho 40 anos, esse diretor-geral, diretor comercial, diretor-geral, eu tenho 45 anos de varejo. Eu sei que 60% dos roubos nas lojas são os funcionários. Absurdo, né? Então, o que isso quis dizer? Que se você coloca um sistema para analisar todas as imagens de câmera, você não olha o cliente, mas você vai parar, porque você pode mandar embora qualquer funcionário por justa causa se ele rouba dentro da loja, óbvio. Bom, mas você vai reduzir de uma forma lógica esses roubos, porque o pessoal já sabe que está vigiado e não são os 40 câmeras, é um sistema que está mandando a mensagem. A mensagem. Porque as pessoas, apesar de ter as câmeras, as pessoas não percebem. Então, quando fala assim, faz o inventário, tá faltando aqui 200 itens. Ninguém vai nas câmeras para tentar identificar onde que isso está sumindo. Nesse caso, é diferente, porque você recebe a informação, teve um movimento suspeito neste momento. Então, aí você vai nas câmeras e analisa as câmeras. Bom, então, porque estou te contando essa história, é que acho que tem um potencial absolutamente enorme, que seja dentro de um Carrefour, dentro de um Pão de Açúcar, dentro do Auchan, qualquer loja. Sim. Mas o importante é que, e estou voltando, não perdi o fio
da pergunta, o que me faz avançar, eu achei isso. Eu achei isso. Ninguém deles, quando eu conversei com eles, me falou, não, na realidade, você precisa vender isso para os donos de loja, porque a gente sabe que são principalmente os funcionários. Não, eles não sabiam. Eu encontrei o cara certo que falou, eu sei, sou diretor-geral desses 240 lojas, eu sei que o problema vem dos funcionários. É interessante. Então isso faz. E o fato que acordo de manhã, eu saio da cama sem dor. Bom. Que ajuda. Sim, sem dúvida. Ajuda para avançar. Bom, Jorge, eu agradeço demais a sua participação. É um prazer estar com você. Você é uma das pessoas que eu faço questão toda vez que eu venho ao Brasil, nesses últimos 4 anos, avisar que estou aqui para a gente sempre tentar se encontrar. E espero de coração que a gente consiga fazer com que esse episódio da Casulo inspire as pessoas em casa e aprendam com você também um pouco de como se comportar na vida, de como enfrentar as dificuldades e seguir caminhando. Porque você é uma pessoa assim de exemplo fantástico e com uma rede de amigos aí bem grande. Agradeço. Foi um prazer. Eu vi um depoimento do Sting. O Sting escreveu a autobiografia dele. Ele fez, porque todo mundo fala, fulano fez a autobiografia. Não, fulano foi falando E alguém escreveu. Não, no caso do Sting escreveu o melhor autobiografia do mundo, para mim, é do Charlie Chaplin. Eu recomendo para todo mundo ler a história de vida dele e o livro está super bem escrito. Essa jornada de vida, ela é interessante porque quando você começa a pensar que tem coisas que eu falei hoje que eu não estava preparado para falar, porque você esquece. Quando você começa a puxar, você se lembra de coisas. Eu acho que quando você iniciou esse programa, você falou, você está fazendo um currículo da sua vida e das coisas importantes, eu acho que todo mundo precisa fazer isso também. Acho que tem um certo valor e empreender não é para todo mundo. Empreender é bacana só quando tem sucesso. Mas qualquer coisa que se faz, seja empreendedor ou funcionário, tentam fazer bem feito. Tentam. Isso. É um privilégio trabalhar. Pensa em todas as pessoas que não trabalham. Sim. E tem muitos. Eu fico triste. E tem acordos. Quando você entra numa empresa, alguém fala, isso é teu salário, você aceita. Então, faz o máximo dentro de que você tem. Exatamente, do que você concordou. Acho que são coisas, são lições de vida e essas lições de vida de como se relacionar com as pessoas, como trabalhar com elas, como se relacionar com seu próprio trabalho, são coisas super importantes. Não importa o cargo, não importa a função, são coisas que são extremamente importantes. Agradeço, essa entrevista foi bacana mesmo, eu que não queria fazer. Acho que eu vou montar um podcast, gente, eu vou pensar no nome, eu vou começar a montar um podcast também. Muito obrigado, boa sequência nos Estados Unidos, a gente sentimos sua falta. Obrigado, Jorge. Prazer tê-lo comigo. Um abraço.